isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Deus só age através da palavra. Então nós precisamos dessa palavra para nós podermos saber o que Deus pensa de nós. Já imaginou isso? Para nós sabermos o que Deus quer, muito mais. O que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar coisas. Pensa nisso. Que Deus maravilhoso. Então Ele nos deu a palavra dEle para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. É através da palavra. Nós vamos conhecer o coração de Deus, vamos saber dessa grandeza, vamos saber da nossa herança. Tudo está na palavra. Nós já podemos usufruir da herança. Pensa nisso. Se você tem uma herança e você precisa dos recursos dessa herança para atingir as suas necessidades, e você não vai atrás? Então, a palavra de Deus, ela mostra a nossa herança, para nós usarmos agora. Existem motivos pessoais para nós estudarmos a palavra de Deus. Acontece o seguinte, se você não entende a importância de certas coisas, você nem vai atrás delas, porque você não conhece. Então, isso é com a palavra de Deus, por isso que nós temos que estudar a palavra. Se nós começarmos a estudar a palavra, todo mundo pegar firme, começar a estudar a palavra, começa um pouco. Se você for começar a estudar um idioma que você nunca ouviu, não sabe nada, você vai começar com pouco, você não vai começar com muito. Mas todo dia, se você pegar um pouquinho, quando você vir o tempo, lá no fim do ano, do outro ano, você, nossa, eu já sei formar uma frase, eu já entendi isso, eu já sei. Então, quem não está acostumado deve começar a estudar aos poucos. Mas para que a gente vai estudar a palavra, afinal? Nós vamos estudar a palavra porque a primeira coisa que ela vai fazer em nossas vidas é nos levar para o crescimento espiritual. Porque ninguém cresce espiritualmente se não for através da palavra de Deus. Ela foi nos dada para nós crescermos. A palavra é bem clara. A gente aceitou Jesus, foi salvo, glória a Deus. Agora eu até estou pensando um pouco nele, que antes eu nem pensava, mas eu não usufruo nada. Nem conheço a palavra, sei uma coisinha ou outra. E se for para eu falar como que eu oro, eu nem sei, eu engasgo. Então eu nunca vou largar mão de ser um bebê espiritual. Não vou ter revelação de nada, não vou ter discernimento, não vou saber que palavra da Bíblia que eu vou usar para me defender quando o diabo ataca, ou que palavra que eu vou usar para eu ser abençoado e receber agora de Deus. Então veja por que é importante estudar a palavra. Então, isso é uma das necessidades. Então, eu convido vocês para abrirem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ver o versículo 2. E aqui está o começo, desta jornada para crescimento espiritual. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, aqui está o jeito que é para crescer. Ele está dizendo, toda criança bebe leite. Toda criança é alimentada com leite ou não? Claro que é. Porque agora tem um tal aí que a pessoa, ela não pode usar o leite da mãe, não pode usar o leite da vaca, mas tem o leite, sei lá, da amêndoa, o leite, eles fabricam leite, se for preciso, existe isso. Então, mas é leite. A criança não pode, o estômago dela nunca se alimentou, o intestino nunca funcionou. Então, não pode dar um alimento sólido para um bebê que você mata. Não é mesmo? Então, veja como que Pedro explica com tanta clareza. O jeito é esse. Nós temos que começar com o leite. Só que é o seguinte, ninguém pode ficar se alimentando com o leite por 30 anos. Então,
Por isso que a gente vê na igreja, nas igrejas, pessoas que nunca crescem, porque elas não estudam a palavra. Tem que estudar. O Espírito Santo te ensina a estudar. Você está lendo a Bíblia, mas você tem que ler sabendo que Deus está falando com você, justamente porque esta é a palavra dele. Tá? Então, levaram-se séculos e séculos e séculos para formar todos esses livros aqui. Cada um escreveu uma parte, cada um fez um pedaço, alguma coisa, que o Espírito Santo foi dando ao longo dos séculos. Foram anos e anos para isso acontecer. E essas pessoas, tem muitos que nunca nem se viram, não se conheceram. Pensa nisso, a coerência, porque é Deus que escreveu a Bíblia, na verdade, é o Espírito Santo. Então, por isso que é a palavra dele, é isso que eu quero dizer, você está lendo, você tem que saber que é Deus, pôr a sua atenção. Por isso que quando for ler, tem que saber que é Deus que está falando, prestando atenção. Nossa, isso é demais. Você escreve o versículo inteiro ali, o capítulo, o livro que é, o versículo, e depois você vai ler mais tarde, você vai fazendo uma coletânea desses versículos, porque você vai, aquilo de você ler e ler, você vai começar a se encher com a palavra de Deus, porque é Deus que está falando. E tem mais, você tem que aprender que é assim, você está lendo e de repente nossa, esse versículo, meu Deus, Deus está falando com você. Ali ele está dando a solução para o seu problema. Olha que demais. Ali ele está dando a orientação do que você deve fazer para resolver o seu problema. Como que você tem que agir? Porque uma das maneiras que Deus fala é através da palavra de Deus, tá? Mas ele pode falar depois, mas com essa palavra no seu coração, e te dar a orientação para resolver o seu problema. Eu não sei porque que não dá certo isso na minha vida. Por quê? Porque alguma coisa eu estou fazendo errada. Eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo para eu fazer. Mas assim que eu ouvir e obedecer, o céu abre e a bênção começa a cair igual chuva. Aleluia. Então, gente, é tudo na palavra, é isso que é importante, tá? Então, nós não vamos ficar igual esse pessoal que está aí para o mundo inteiro, nas igrejas, não cresce espiritualmente. Sabe até falar, mas fala coisas da boca, da cabeça. Pega aqui versículos, porque nós temos capacidade de formar uma doutrina com isso. E ficar falando. Não é o caso da gente ficar falando isso daí. Tem que ser algo que vem do coração, porque o que vem do nosso coração é a palavra de Deus e transforma a vida. Cura, sai paz, sai bênção. É uma coisa maravilhosa. Então, Pedro está nos ensinando aqui. E outra coisa que a palavra de Deus faz para nos ajudar nos ensinos, estudando, é nos santificar. Não é que a gente vai... Sabe por quê, gente? Tem um tal de santificação que os crentes inventaram, e principalmente certas denominações, tipo assim, a mulher tem que usar saia até o pé, a mulher não pode usar uma maquiagem, um brinco, porque senão ela perde a santidade. Porque ela não pode usar nada de outro, ela tem que ficar usando só véu. Santificação não é isso. Santificação é a purificação da nossa alma. E o que tem na nossa alma? A nossa vontade própria, a nossa mente, o pensamento, o intelecto, e tem as emoções. Então, são essas áreas que a palavra de Deus vai nos santificar. Não tem outra maneira. É óbvio que a palavra de Deus estando em mim, e eu lendo aqui, meu Deus, eu não posso fazer isso. Ou é isso que eu tenho que fazer. Exatamente isso. Mas não é porque eu li ali, eu já tô fazendo. Claro que não. Eu agora vou ficar baseada nisso e sempre lembrar desta palavra, falando é muito bom, e pedindo ao Espírito Santo para eu ser isso, ou não ser. Né? Então, oro em línguas, depois eu vou entrar na presença de Deus para adorá-lo, mas essa palavra, eu estou meditando, o Espírito Santo está agindo para entrar no meu coração. Assim que o Espírito Santo põe no meu coração,
eu já fui transformada naquela área. Porque às vezes você enxerga algo na sua vida que você tem que mudar e você ora, já tem falado, já faz 1 ano, você pode estar pedindo, mas você vê que você está indo bem, mas chega uma hora, parece que você cai de novo. Por quê? Está indo aos poucos. Deus, ele não é micro-ondas. Deus não é coisa jato. Deus, ele vai na nossa medida, assim, do quanto que nós estamos nos entregando a ele. Porque ele não vai nos ferir, ele vai nos curar, ele vai nos sarar. Porque isso é uma área que precisa de cura, ser sarada, fala, né? Entendeu? Às vezes, o seu comportamento com certa pessoa, você quer mudar, vamos dizer. Aí um dia, ai que lindo, você mudou, você está tão bem. Daqui a pouco você... mas eu tinha mudado, mas eu não mudei, está tudo aqui. Não, vai indo. Então é assim, a unção está indo, está banhando você. Conforme você vai entrando na presença de Deus, vai estando com a palavra. Por isso que é, como eu disse, contínuo. Estudar a palavra é continuamente, é mudança, é progresso. E mais, é progressivo, vai melhorando, até ficar livre daquilo. Mas atenção, depois nós vamos chegar lá. Mas nós ficamos livres, onde entra a purificação, a limpeza da nossa alma, a santificação, quando nós conhecemos a verdade. Porque é a verdade que liberta. Então é por isso que precisa de ensino. Eu tenho que ficar com essa palavra, que sempre começa na mente, nunca começa no coração. Então não é porque está na minha mente que eu já estou legal, mas é por ali. Depois eu vou meditando, eu vou orando em línguas, eu vou falando. E quando eu estou na presença de Deus, eu falo de novo. Aquilo, Deus está trabalhando. Calma. Deus nunca vai te abandonar. Você que não tem que largá-lo e nem desistir dessa busca para resolver esse problema dentro de você. Porque quando resolve aqui dentro, resolveu. É demais, gente. É isso que é lançar sobre o Senhor as nossas aflições, como ele diz lá. O cansaço, o peso da vida. E ficarmos aliviados, que nem Jesus falou, eu vou te aliviar. Meu Deus, quando eu larguei mão de fabricar coisa na minha vida. Eu mesmo decido, é assim, porque eu acho que é certo. Mas não é, Deus não quer. Deus não quer que eu dê opinião. Ele é a visão. Então é isso que ele está dizendo aqui. E a segunda coisa que é essa purificação, o que ele vai fazer? Conforme nós vamos mudando, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Porque o alvo é esse, nós sermos a imagem dele. Porque o nosso espírito é a imagem dele. Né? Fomos criados assim, a imagem dele. Então, nós nascemos de novo, o nosso espírito é a imagem de Jesus. Tá? Ele não tem nada dessas coisas que estão na nossa alma nos atrapalhando. Ele está pronto para ir para o céu agora, o nosso espírito. A alma que não. Mas, essa purificação que eu estou buscando, por isso que o estudo é importante, porque se você não estudar, você não vai ser liberto. É mandamento. Tem que estudar, gente. Ninguém está mandando o povo da igreja estudar, eles ficam nervosos. Quando você fala para os irmãos, para os cristãos, olha, você tem que estudar. Que é isso? Que absurdo! Então você fica um cristão fraco, bebê, que quando o diabo vem, você não sabe se defender, você fica na mão dele. Aí você fica orando palavras suas e Deus nunca vai fazer. Porque você não está no lugar para receber. Ele está aqui e você está aqui. Então, não vai receber. Porque nós temos que estar junto. Vale a pena. Claro, nós vamos sendo libertos das trevas que nós somos. Ou diabo, né? Não gosto de falar diabo? Trevas, então. Vamos falar trevas, tá? Então, a purificação tem que se tornar parte da nossa vida. Nós temos que ser purificados. Nós não podemos ser mais aquela pessoa de antes. Porque ele vai ter que agir nessas 3 áreas, poderosamente, para nós ficarmos livres do nosso eu próprio. Porque o que atrapalha é o eu próprio, sabe? Eu querer comandar minha vida, eu já sei, o orgulho entra aí, é esse aí.
Então, nós temos que aceitar o jeito de Deus, mas eu preciso conhecer o jeito dele. Só que, para eu conhecer o jeito dele, eu tenho que estudar e muito a palavra de Deus, tá? Então, essa purificação entra exatamente na alma. Que é isso que, quando ele diz aqui no versículo 2, esse genuíno leite espiritual, é esse que dá crescimento. Olha, ele está falando, que é a palavra. Todo o fundamento da palavra da igreja de Cristo Jesus, da doutrina dele, começa com o leite, todo. Tem que ter um começo, para depois, então, ir adquirindo o alimento sólido. E por que Deus, ele está falando isso de crescimento? Porque a nossa alma nem sempre ou nunca está alinhada ao Espírito, depende da pessoa. Não está alinhada, tem que estar assim, ó. Isso aqui, certo? Para esta palavra formar o caráter de Deus nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em quem nós somos. Pensa isso. Se cada vez eu vou sendo mais próximo dele, porque eu estou sendo purificada, gente, é um com um, forma um. É um, não é dois, é um. Eu com ele, ele comigo, um. Ele falou, porque se une, fica uma só pessoa. Então, isso é um mandamento que Jesus está dizendo. Isso é importante, porque eu unida com Jesus, ou você unido com Jesus, o que você pede que ele não faz? Por que ele quer que você sofra? Isso não existe. Por que tem área que você está acabada? Por quê? Deus não quer isso. Então, ele precisa purificar a alma. Você está acompanhando? Porque você vai ter mais dele, coisa que você nunca pensou, coisa que você nunca imaginou. É o que está escrito aqui na palavra que Paulo diz, olhos que nunca viram, ouvidos que nunca ouviram. Tais são as promessas para aquele que crê em Cristo Jesus. Pensa, você nunca imaginou que Deus fosse fazer isso para você. Algo que você nunca ia ter, nunca ia chegar, nunca ia fazer. É o máximo. Então a purificação entra aí, porque não está alinhada com a palavra de Deus. É o que eu tenho ensinado, a gente fala uma coisa, mas o coração é outro. A gente fica lá dentro, dando as decisões, os comentários e tudo mais. Mas, gente, começa a prestar atenção agora, porque Deus está trazendo eu estou trazendo essa palavra, mas guiada por Deus. Ele está me usando, mas na sua casa, comece a observar. Quando você vai orar, pronto, você, nossa, então isso não é assim. Na hora ele está falando com você, então não faça assim, ou faça assim. Receba, é isso aí, você tem que fazer. É o máximo, aí começa a mudar. É tão bom, gente. Não, isso é maravilhoso, porque você aí fica mesmo amigo de Deus e ele fica seu amigo. Não é o máximo isso? É quando nós nos tornamos um com ele. Porque Jesus falou que ele é a verdade, inclusive para Pilatos ele falou. Pilatos falou para ele, mas você é a verdade? Então, nós precisamos nos aprofundar mais aqui na palavra de Deus para ter um entendimento melhor do que é a verdade. Mas nós vamos chegar lá. Veja João 17 agora. Santifica-os na verdade. Olha isso! Jesus está falando. Caiu a ficha? Santifica-os, Pai, na verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. É Jesus, ele é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Então, nós precisamos saber o que é a verdade. É tão bom você estar posicionado na verdade, porque você não tem medo de enfrentar a mentira. Você não é duas caras quando você está na verdade. Jesus mostrou isso todo o tempo no Evangelho. Cada Evangelho que você lê, você pode achar o posicionamento de Jesus diante da mentira. Então, veja, gente, que sociedade, mundo, tradições religiosas, tradições familiares, é tudo baseado em cima de uma coisa mentirosa.
que você tem que manter uma mentira, uma aparência. Andar na verdade não é andar na aparência, é andar na verdade. Você está livre. Eu não vou seguir mentira de ninguém. A palavra que sai do seu coração tem que ser a verdade, para ajudar as pessoas. Às vezes parece que ela é dura, porque é trevas. Está escrito na 1 João. Ela é dura para quem está no pecado. Está na primeira carta de João, capítulo 1. Ela é dura para quem está no pecado. Porque ela não é dura coisa nenhuma. Ela é a verdade. Tá valendo, gente? É o máximo. É porque a gente nasceu no outro mundo, né, gente? Não no mundo de Deus. Nós nascemos no outro mundo. Mas agora nós nascemos no mundo de Deus. Nosso espírito é do mundo de Deus. Então a nossa alma tem que ser santificada para se alinhar a Deus. Temos que estudar a palavra, porque senão como Deus vai nos usar nesses últimos dias para salvar almas que estão nas trevas, no engano de Satanás? O Espírito Santo não pode fazer nada para a pessoa que não tem a verdade no coração. Orar em línguas é importantíssimo e deve, mas dentro da palavra, para mudar a vida. É por isso que as pessoas não mudam de vida, porque o Espírito Santo ele está me ajudando quando eu oro em línguas. Tipo, eu não consigo fazer isso. Eu pensei que eu já estava liberta nessa área, estava indo bem, mas veio outro teste, vamos dizer, e eu caí. Não estou ainda, então, estudando a palavra todo dia, sem fim. É aí que tem a mudança. É o que as pessoas não fazem. Elas não se detêm na palavra. Está valendo? Então, você precisa ir estudando a palavra, pegar os ensinos, porque tem unção nos ensinos da nossa igreja. Tem outros pregadores que estão na mesma linha, ensinam a mesma coisa, mas você tem que discernir quem são esses outros. Calma. Tá? Precisa discernir. Então, é por aí. Se você conhece já um bom tanto da palavra, você sabe discernir quem realmente está na mesma palavra, com a mesma revelação. Então, estudando a palavra, você está recebendo a revelação. Você vai orando em línguas, você vai anotando. É assim, quando você estiver estudando, o Espírito Santo vai falar, é isso que você tem que ser. Ou isso jamais você tem que fazer. Isso aqui você tem que acrescentar na sua vida. O que vale a obediência ao que o Espírito Santo fala. Ele está falando com você todo dia, mas você nem sabe o que é ele. Você não se detém, então você precisa prestar atenção nisso, ficar sós. Porque quando ele fala, é que vai ser maior do que você, vai ser tipo, os 2 discípulos de Emaús ouvindo Jesus falar, depois na hora da ceia ele parte o pão e aí ele desaparece. Não é que o nosso coração queimava enquanto ele falava? Mas, gente, queimava num sentido, sabe, assim, figurativo. Queimava meu coração, aquilo é tipo queimar. Deu um negócio, uma coisa assim, um fervor, eu nem sei dizer. Você sabe o que é isso, que é ele. E quem quer ouvir Deus tem que entrar na palavra. Eu não ouço Deus. Lógico que você não está estudando. É por lá que você vai ouvir Deus. Porque é tão simples o jeito que Deus fala, e é por isso que as pessoas não ouvem. Porque é muito simples. E se você tem que estar muito nele para você ser impulsionado a obedecê-lo. Senão você passa batido, nem sabe que é ele. E para ele voltar a falar aquilo de novo? Puxa, estava ali na boca na hora. Mas não sabia que era ele, nunca soube. Então, estou aqui perecendo. Sendo que ele está te dando a dica. Jesus, vai prestar atenção na sua vida. Usa o seu tempo para buscar esse Deus. Não tem coisa melhor, porque a vida começa a ficar difícil, porque não tem a revelação da palavra, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe toda a palavra. A primeira coisa, como eu disse, é ele que escreveu. Ele sabe tudo. Tá? Então, ele sabe em qual palavra que ele vai te levar para resolver o seu problema. Pensa nisso. Gente, é para resolver. Porque você tem que se humilhar a ele. É fazer o que ele diz, que você não ia fazer. Não vou fazer isso. Mas quando ele fala assim, vou fazer sim, senhor.
E brota uma alegria quando você faz, porque é Ele. Agora você está abençoado. Pronto, seu problema foi resolvido. Você obedeceu, se humilhou, aceitou. Então eu vou fazer. Porque você fez, a unção entra e Ele faz. Então é isso aí. Quanto mais você conhece a verdade, mais o Espírito Santo tem a condição de purificar sua alma. Vamos ver um fruto aqui que o Espírito Santo opera em nossas vidas quando a nossa alma está alinhada à verdade, à palavra de Deus. Então, 1 Pedro agora, vamos no capítulo 1, vê lá. Vamos aqui no capítulo 1 e nós vamos ver os versículos 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A alma só é purificada quando você obedece à palavra de Deus. Mas você não obedece. Se você não conhece, como é que você vai obedecer? Impossível. Como é que você vai obedecer uma coisa que você nem sabe que é para você fazer? Tá? Gente, não importa o tempo que vai levar. Mas olha, Deus está ensinando passo a passo. Que jeito que você vai receber dele? Que jeito que você vai limpar a sua alma? Já que o pastor dele falou que orar em línguas vai purificar minha alma. Que não tem quem ore em línguas e fique com aquele pecado. Lógico, porque está estudando a Bíblia. É isso. Você vai orar, você fica lá envolto com Deus. Você vai, nossa, mas já passou tudo isso, mas está ótimo. E assim, eu não vejo a hora que chegue amanhã, porque eu vou de novo. Você vai ter que ter isso dentro de você. Eu quero esse horário com o meu Deus. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Bom, essa palavra é igual aquela semente. Você pega uma semente de abacate e planta lá na terra, mas você não pode ficar cavucando lá todo dia para ver o que está acontecendo, porque não vai para frente. Você não vê o processo da germinação ali. Vai germinar, mas você não vê o processo. Não vê. Isso está acontecendo dentro de nós. Ai, mas como que eu vou amar? Parece que é tão difícil. Não, não é. A semente da palavra está sendo colocada lá. Porque você está estudando, você está orando em língua, você está falando a palavra, você está buscando. Gente, de repente vai começar a aparecer o fruto. E o fruto é o amor aos irmãos. O fruto é o amor. Você não pode servir a Deus se você não ama. Mas a hora que você amar, você tem amor, compaixão. É isso que é importante, as pessoas ficarem curadas com o coração. Vale a pena. É isso que o estudo da palavra faz, o seu tempo que você está estudando, que você está, sabe assim, se alimentando dessa palavra. Algo poderoso está acontecendo dentro de você para você ir se assemelhando à imagem de Cristo Jesus. Vai aos pés de Jesus e lavar o seu coração com a palavra, orar e ficar lá até você ficar livre desse diabo, da sua carne, que quer odiar, do seu eu, que quer odiar, olho por olho, dente por dente. Eu já fiz tudo para essa pessoa me amar e ela não me ama. Ela não precisa te amar nunca. E você deve fazer mais. Porque Deus faz mais para nós cada dia. Então, vai ser aquele momento que você vai ter necessidade de ficar sozinho com você e Deus. Então, vamos ver Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando, a entonação é essa, observando segundo a sua palavra. Então, gente, ele não está falando aqui que é com o jejum que eu vou vencer o meu pecado. Eu não estou descartando o jejum. Mas ele está dizendo aqui que
observando a palavra de Deus. É a palavra que você põe no seu coração, é essa que vai fazer a mudança na sua vida, que vai fazer você ouvir Deus. Tá? Porque o jejum, ele é ótimo para quê? Para você abaixar o seu nível carnal e ouvir Deus. E aguentar ficar lá orando, buscando Deus, coisa que a tua alma não quer. Ah, não, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Ah, você arruma uma atividade na hora. Não, eu estou precisando. Você não está precisando de coisa nenhuma. Então, quando você está jejuando, o seu eu, a sua carne, abaixa. Tem que ficar no lugar dele. Tá? E você, esses sentidos todos seus e emoções se fecham para você ouvir Deus. Para você ficar com... Então, é importante o jejum. Mas não é o jejum que tira o pecado. Não é o jejum que vai agir nas minhas fraquezas carnais, tá? Ele é importante nesse lado, tá? Então, por exemplo, se eu jejuo, eu vou prestar mais atenção na palavra de Deus. Eu tenho mais condição, porque os meus sentidos não ficam falando, me atormentando o dia inteiro, né, demais. Então, é importante fazer jejum. É assim, eu até aconselho. Então, se nós combinarmos o Espírito Santo com a palavra de Deus, os dois juntos, é aí que o nosso coração é semeado. A palavra de Deus vai entrar no nosso coração. Espírito Santo e palavra. Tem que estar junto. Então, vamos ver Hebreus 5, porque aqui ele vai falar que nós temos que ir além do leite. Hebreus 5, presta atenção. Capítulo 5, de versículos 12 a 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, ele está dizendo aqui, o leite é para as pessoas que não tem maturidade alguma. Tipo assim, você lê lá um salmo, ou você lê um pedacinho aí do evangelho e você dá a conotação que você quer. Então, leite, tá? Só que nós não podemos ficar eternamente nisso daí. Só quando a gente nasceu de novo, alguma coisa entendia, outras não. Agora nós temos que buscar entender. Porque só conhecemos Deus, como a gente tem visto aqui, através do entendimento. Né? Então, da palavra, não podemos ficar no leite, mas afinal, o que é o alimento sólido? Tá? Ele está dizendo aqui que as pessoas, nesse versículo 12, esses judeus cristãos, eles, olha, pois com efeito, quando deviam ser mestres, já era para vocês serem mestres, vocês estavam indo bem, tudo bem. Atendendo ao tempo decorrido, que tempo é esse? Sabe o que aconteceu? Jesus falou, olha, logo eu volto. Ele não falou, mas eu vou para o Pai, mas eu logo volto. Poxa, os anos se passaram, sei lá, gente, 70 anos, não sei. Meu Deus! E ele não veio. E eles lá sendo perseguidos e evangelizando e tudo mais. Aí os judeus tradicionais, né, religiosos, começaram a vir atrás deles e zombar e falar, escuta, mas cadê? Cadê esse tal aí que você falou que ele ia voltar? Já passou quase um século, ele não voltou coisa nenhuma. Vocês estão na doutrina errada, vocês estão na religião errada. Olha o que vocês fizeram, para! Então, eles começaram a guardar o sábado. Por isso que tem a igreja aí que é adventista guarda o sábado. Não tem nada a ver. E foi isso que aconteceu com esses cristãos aqui. Por isso que ele escreve essa carta, chamando-os de volta para a prática da nova aliança, com adoração a esse Deus, louvando e glorificando o nosso Deus, e nada de sacrifícios, que não tinha mais a ver, entende? Porque eles foram, né, voltando para todas aquelas regras da lei, perdendo completamente o contato com a nova aliança. Agora o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
tá? Existe diferença do alimento, do leite com o alimento sólido, tá? Porque o leite é só salvação. Você salvou, você vai para o céu e tudo mais. Agora, o alimento sólido é você saber por que você é justo em Cristo Jesus. Por que Ele é a sua justiça? Porque é pela justiça dele que, na verdade, nós somos salvos, porque agora nós andamos na fé. É diferente de você ter o leite e nem saber fé no que você vai ter. Aí que está o perigo. É muito inexperiente. Não tem revelação de nada disso, tá? Então, nós somos justos. Jesus nos fez justos. Perdoou os nossos pecados do passado, esqueceu tudo. De hoje, se eu pecar, eu tenho o perdão. E do futuro, porque Ele é hoje, amanhã e ontem. Ele sempre foi e será. Ele estará lá comigo para me perdoar. Então, há perdão. E com esta condição de eu ser justo, eu tenho condição de ser obediente. Então, a fé em Jesus com a justiça nos traz uma estabilidade espiritual. Você não é criança mais. Tipo, aqui no plano natural, você venceu na vida, você se formou, você tem os seus negócios, você tem a sua provisão, você conquistou, você tem a sua estabilidade. Você entende isso? Então, a fé em Jesus e a justiça dele em nossas vidas nos dá uma estabilidade. É maravilhoso isso, gente. Pensa. Então, é por isso que nós temos que ter esse entendimento. Porque quanto mais você vai ter nesse entendimento, que vem do seu coração, é isso que você fica pensando, então não tem espaço para o diabo ficar lá, acabar com a sua vida e fechar a cortina e mostrar a caveira dele. Não é isso. Você tem firmeza, você sabe o que você está vivendo, tá? Então, o que esta palavra faz conosco? Ela está nos exortando a sermos estudantes contínuos da palavra. Isso é uma exortação para a igreja. Estudar continuamente, porque senão você fica alheio, você não sabe em que você está crendo. Então me explica aí quem é Jesus, vamos lá. Me explica o que é justificação, diga aí. Me explica aí o que é a obediência. Então, não sabe, você está vulnerável. Então, cristão ioiô, existe. Uma hora está no vale, está horrível. Outra hora está na glória. Gente, a glória dura bem pouco, mas o vale é constante. É um cristão ioiô, esse que não tem a palavra dentro dele. Veja a importância de estudar a palavra. Por mais que você receba alguma coisa, um ataque, aconteça, aquilo não põe você para baixo. Porque quem está dentro de você é maior, te levanta. Você não fica pensando naquilo, morrendo com aquela dor lá dentro do coração. Porque você pode andar para onde você quiser no mundo. Se você está com aquela dor no coração, ela está lá. Então você não está feliz, você não está bem, você está preocupado. Por isso que as emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, mente e tudo mais, tem que estar alinhado à palavra. Porque você é uma pessoa forte constantemente. Para nada te abalar e jogar você lá no chão e o diabo pisar em cima de você. Não, o diabo tem que estar debaixo do nosso pé. Nós somos o corpo de Cristo, mãos e pés de Jesus. O diabo está debaixo do pé de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, os pés de Jesus. Então, ele está debaixo do nosso pé, ele não vai ficar reinando aqui. Ele não vai ficar fazendo o que ele quer, tá? Então, vamos ver agora, vamos terminar aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, você é assim que nem um cão farejador, sabe assim? Você está sacando o que está rodando no ambiente, nas pessoas. Você já sabe que o diabo já está maquinando na cabeça daquele lá, vai fazer um negócio, vai te aborrecer.
Você está sabendo. E aí o que você faz? Você vai usar autoridade. Sobre quem? A pessoa não, sobre o diabo. Para ele parar lá. Porque ainda que aquela pessoa deixa o diabo agir nela, e você está aqui segurando em Cristo Jesus com autoridade, mas vai ser uma coisa tão ridícula que não vai... nem teve... Não dá nem para falar que não resolveu nada. Que lá não teve fundamento. Não te atacou. Caiu por terra. É bárbaro. Tá certo? Então, a gente tem que ser obediente para não pagar mais caro depois. Quando tiver que obedecer. Porque você vai pagar mais caro depois. Em alguma área, vamos dizer, que já podia ter sido resolvida antes. Tudo tem um preço na vida. Assim que é. João 8,31, veja isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus está dizendo aqui como é ser um discípulo dele. Porque ele falou, vai para o mundo inteiro e façam discípulos. Esse é o mandamento. A igreja é para fazer isso, mas a igreja não faz discípulo. Porque o pastor não sabe. Como que ele vai orientar as pessoas baseado na palavra com a unção do Espírito Santo? Então, não tem discípulo. Discípulo é isso. Discípulo é isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é quando você ouve a palavra e não continua nela. Não é. Você tem que ouvir a palavra e ficar nela. Você tem que permanecer nela, porque é isso que ele falou. Ouve a minha palavra e permanece nela. Tem que permanecer na palavra de Deus. Veja o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, presta atenção agora, o que é a verdade? Quando você conhecer a verdade, é ela que te liberta. Você tem que conhecer a verdade para ela poder te libertar. Então, é a verdade que você conhece que te liberta. Então, se você não estudar a palavra para conhecer a verdade, você não vai ser liberto nessa área que você precisa. Vai ficar nisso até o fim. Então, essa verdade aqui, que é a palavra de Deus dentro de você, é que dá fruto. Que nem eu disse lá, nós vimos em Pedro dar o amor, por exemplo. Você não entende o que é o amor de Deus? O amor de Deus é que nem uma placa de aço que o mal não entra. Acabou. É um escudo a palavra de Deus dentro de nós. Ele falou que é. Então, a liberdade vem da palavra de Deus no coração. Não, você não deve nada. Você não está fazendo coisa ruim, você não está com desamor. Então, meu bem, ali você está livre. Você deita e dorme. Você está ok. Nada fica te atormentando. Então, se você tem tormento, vai atrás da palavra, para ela te libertar. Quando você conhecer a verdade, você vai ficar liberto. Pensa em você, querendo servir a Deus, servindo, cada dia mais purificando o seu coração. É só coisa boa, o diabo não vai acabar. E é isso aí, que Deus vem com pagamento. Deus vem com pagamento se você obedece e passa livre para cima do diabo. Você não se dobrou a ele, você ficou livre, essa palavra te libertou, ele vem te abençoar, tá? Então, nós jamais vamos conhecer a palavra se a gente não permanecer continuamente orando, lendo, estudando, buscando. Não vai, tem que ser contínuo, gente, contínuo. Isso daí é maravilhoso. O seu coração te chama, te pede, porque você está pondo, ele quer mais, ele quer mais. Quer dizer que o Espírito Santo está fervendo lá dentro. Está aceso a chama. Quando fala, estudar, está apagado, hein? Está aquela brasinha. Está lá, aquele carvão que se você assoprar, ele faz uma coisinha assim, mas está perigando. Estão me acompanhando, gente? Então, é maravilhoso isso. O fruto é o primeiro fruto que Deus começa a agir na nossa vida, porque nós vivíamos em desamor.
quando a gente conhece a verdade, uma das coisas que a gente vai ficando livre é de nós mesmos, porque a gente para de olhar para a gente. Porque quando nós não temos a verdade, a gente fica olhando muito aqui para a gente. Esse é o grande erro. Tá? Isso é uma coisa que Deus faz, você não fica olhando para você, você fica olhando para Ele, você está nele, você vive Ele. A chave é essa, tá? Nós temos que sempre olhar para Jesus, buscar Jesus, ver Jesus, para nós sermos transformados. A palavra de Deus é Jesus, é isso aí que ele diz, tá? Então, vamos ver como que nós vamos olhar para Jesus, na segunda carta de Coríntios, porque ali diz que a palavra de Deus é espelho. Então, nós vamos olhar para Jesus. Como que eu vou olhar para Jesus? Para eu ser transformado. É 2 Coríntios 3, versículo 18. Então, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o espelho é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho. Você está lendo tudo o que Ele é. Então, você consegue vê-lo. Você consegue ver o Senhor. A bondade, o poder, a glória, tudo é através da palavra de Deus, tá? Então, olhar na palavra de Deus é olhar no espelho, mas que a gente vê Jesus. E nós somos transformados através desse espelho. Se nós queremos saber o que nós somos, esse é o espelho. Quer saber como Jesus é? Esse é o espelho. Não é o espelho de casa, que você olhou antes de sair, mas você agora já esqueceu. Você não sabe se está igual, se não está, você nem lembra. É impossível você lembrar o que você viu no espelho na hora que você saiu de casa. É impossível. É impossível. Agora, esse daqui é Jesus, a própria pessoa. A própria pessoa. Nós não olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para esse espelho e vemos a glória de Deus. O que Ele é, o que Ele fez por nós e o que será para sempre. Não é maravilhoso? Então, esse é o espelho que nós temos que ver, tá? É o espelho da palavra. Justamente, essa palavra tem o poder de nos transformar. Então, a palavra de Deus faz essa transformação na nossa alma, que tem que estar alinhada ao Espírito. Fomos justificados, temos condição de obedecer a Deus agora. Então, 1 João 4,17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, pôr a fé em Jesus, crer nele, é isso que vai mudar a nossa vida. Agora, aqui na terra, é aqui que tem que ser a nossa mudança. Então, obviamente que é o Espírito Santo que nos muda, mas é através da palavra, que a palavra é Jesus. Então, 2 Timóteo 3, veja aí. Versículo 16, 2 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que Ele mandar fazer, você está habilitado. Porque você anda no amor, você está habilitado. O resto, Ele que vai fazer, Ele vai te usar. Porque você é um vaso nas mãos dEle, aonde Ele opera, tá? Então, nós precisamos descobrir o que nos pertence dentro da palavra de Deus para nós termos sucesso na vida. Agora, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um emprego, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, como se Deus não quisesse. Mas é através da palavra. Eu estou orando errado. Eu não preciso nem ficar pedindo, porque na minha nova natureza a graça está lá, já tem tudo. Ele disse, olha, pode possuir a terra e tudo que tem lá é de vocês. Plantações, mansões, tudo que tem lá é de vocês. E hoje é assim. No reino de Deus já tem tudo, se eu souber andar lá, eu vou ter tudo, não vai me faltar nada. A fé em Jesus Cristo vai trazer a provisão. Quando você fala essa palavra, você tem que crer que é isso. E não ficar pensando, não, isso não vai dar. Não sei, não, acho que não vai dar. Deus falou uma vez para mim, não faça conta nos lápis, porque eu tudo posso.
Porque ele viu meu coração que eu fiquei preocupada com a situação e Deus veio com isso. E aquilo foi assim, mas então eu não saí gastando, porque eu só tinha este dinheiro. Mas dentro desse dinheiro eu fazia tudo e mais alguma coisa. Pronto. Porque eu obedeci, eu recebi no meu coração. É por aí. É diferente, né? Então é isso que Deus quer, tá? Nós já temos tudo isso. Agora, o diabo, ele vem pôr o contrário na nossa vida, né? Então, ele quer pegar o dinheiro, ele quer pegar a paz, ele quer pegar os relacionamentos, ele quer pegar tudo que ele puder do entendimento que nós temos, da palavra, ele quer pegar tudo. Só que nós precisamos ficar com o nosso coração aberto para Deus. É essa a chave. Para nós mudarmos e sabermos bem o tom da conversa dele. Que é bem diferente da palavra de Deus. Você presta atenção nisso. O tom do diabo é outro. Ele usa a palavra, ele é horrível. Ele usa a palavra, mas ele distorce. E tem mais, para nós finalizarmos. Esse Deus é tão glorioso, é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele é digno de ter todo o nosso tempo para ele. É isso que eu digo. E finalizo agora pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe cada coração, para que esta palavra venha trazer mudanças no coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo age colocando fome e condição para aqueles que estão achando difícil. Ajuda para que seja desembaraçado toda essa área espiritual e que todos comecem, a partir de hoje, a estudar a palavra, porque é como você disse, é um pouco aqui, um pouco acolá, mais um pouco ali, mais um pouco acolá, e é assim que nós vamos crescendo e tendo a imagem de Cristo dentro de nós. E que seja um novo caminhar para cada um que está acompanhando aqui esses ensinos. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e dizemos amém, aleluia, assim seja, e Deus abençoe você. Glória a Deus.